Boa noite a todos. Vamos dar início agora à nossa Casa do Prazer. E hoje nós temos o prazer aqui de ter o Amálio Pinheiro, poeta, tradutor e professor aqui do curso de pós-graduação em Comunicação e Semiótica na PUC. Bem-vindo, Amálio. Boa noite. Vamos começar? Vamos sim, boa noite. É um prazer estar aqui com você, Urbano, com o Felipe, e mestiçagem da pasquinagem e do restaurante Cici. Então, eu vou falar algumas coisas importantes a respeito da América Latina. Depois vocês poderão fazer qualquer colocação que quiserem, não é? A América Latina, há pouco mais de 500 anos, ela era o que se poderia chamar um quase caos. Esse caos significou uma grande mistura de bichos, gentes e plantas. Isso parece que não está presente porque algumas cidades cresceram, não é? E de alguma maneira se conformaram a modos de desenvolvimento, digamos assim, europeizantes. Mas, por baixo disso tudo, ainda se mantém um clima onde os elementos vegetais, minerais e animais se mesclam. E disso se extrai uma grande capacidade de linguagem que aparece na música popular, na poesia, no cinema, etc. Basta a gente sair um pouco de São Paulo para perceber a frequência desses elementos. Eles todos se recrudescem por causa da presença de muitos povos que em pouco tempo habitaram o continente, incluindo-se aí o Caribe, né? Com muitas línguas diversas em estado constante de mescla, que não termina nunca. Então, isso pode ser aproveitado continuamente em toda a produção cultural, e isso depende da colaboração mútua de todos os participantes. Por isso que qualquer atitude de isolar alguma produção de alguma nação e não perceber o contato múltiplo e a múltipla pertença de todos esses elementos pode significar um tiro no pé, na medida em que vão se estabelecer oposições fáceis que se transformarão em facilidades políticas competitivas que existirão num plano ideológico menor. As contribuições de linguagem, elas são de toda ordem. E isso vem sendo trabalhado desde há muito tempo pelos poetas da colônia, e isso chega até os tempos atuais, não é? O poeta Nicolas Vigent, por exemplo, cubano,
inaugurou esse processo em Cuba de entendimento das linguagens da América Latina como um processo múltiplo, publicando uma série de poemas em 1930, aproximadamente, que chamavam-se Motivos de Son. Esses poemas, onde ele procurava relacionar o som cubano, que era o ritmo básico de Cuba, assim como o samba para nós, o tango para a Argentina, onde ele relacionava o som cubano e a poesia no papel. Isso foi uma invenção extraordinária, porque os poetas, até então, em Cuba, faziam poesia ainda dentro de uma certa retórica peninsular, ou seja, obedecendo a cânones de escritura que não tinham nada a ver com esta pluralidade de linguagens de Cuba e que é de todo o continente americano e do Caribe. Severo Sarduy falou a respeito desta mescla de tons que as falas cubanas têm, dizendo, por exemplo, esta frase é bem interessante. Quando o falar cubano se agita, há várias línguas, várias civilizações que se expõem e o centro não está em parte alguma. Então, a própria linguagem oral, ela por si só perturba a noção de centralidade que o Ocidente transmitiu para a América Latina. E, portanto, a separação entre o alto e o baixo, entre centro e periferia. E quando você escreve ou fala, se você não se dá conta desta múltipla aptidão linguística, dessas diferenças em contato, ou seja, não são apenas diferenças, são diferenças em contato, você termina por praticar a linguagem do grupo dominante. Você pensa que está seguindo a ideologia dos dominados, mas você, quando fala e escreve ou publica, está praticando a ideologia dos dominantes. Temos aqui a presença popular José Arbex. Então, foi extraordinária a contribuição desse poeta cubano, né, Nicolás Guillén. Eu escrevi faz muito tempo um livrinho sobre ele, porque ele percebeu que em Cuba a poesia tinha que ver com a dança e com o ritmo. E somente desta maneira que ele poderia incluir nos poemas o povo cubano que era desprezado. Se ele simplesmente dissesse, e aí está o nó gordo, se ele simplesmente dissesse que esse povo era desprezado, ele iria cumprir, através de uma retórica jesuítica, aristotélica, da linguagem dos opressores, sem conseguir incluir, de fato, aquela população
nos modos de dizer dialógicos e poéticos, estéticos, etc. Isso é um problema, eu estou mencionando isso porque isto é central atualmente no Brasil. Há uma tendência das pessoas acharem, porque simplesmente mostram um conteúdo favorável a quem está sofrendo, acham que por isso estão ajudando quem está sofrendo. Como, na verdade, a retórica através de que se diz esse conteúdo é uma retórica de quem justamente fez esse pessoal sofrer. Este é um nó que temos, e ele não é de agora, sempre houve isso. Não é? Vocês talvez saibam, não é? O Mayakovsky, o poeta russo, na época da Revolução, ele já disse, né? Na época da Revolução Russa, pré-stalinista, ele dizia já que não há arte revolucionária sem forma revolucionária. Então, o problema não é somente o que se diz, mas o modo como se diz. Esse modo, ele é muito difícil, porque você, quando vai escrever alguma coisa, ou praticar qualquer arte, ou até conversar, é necessário que você se aproveite de todo o manancial complexo de falas, modos, danças, que habitam o lugar onde você vive. Este é o problema. E esse cubano aí, o Nicolás Guillén, ele começou por fazer isso, por escrever um livro que chamava-se Motivos de Som. O impacto foi tão grande que ele era preto, mas negros e brancos ficaram contra ele, porque não perceberam o interesse estético, a renovação política que isto incluía. E, ao mesmo tempo, ele praticava, ao invés de um sentimento de infelicidade, ele praticava o humor e a alegria, fazendo uma espécie de autoironia ao mesmo tempo. Vou até ler um poema que ficou famoso dele na época, e o pessoal reclamava muito dele por causa desses poemas. É um poema, ele está aqui em castelhano e com a minha tradução. Eu não sei, vocês acham que eu devo ler em castelhano só ou com a minha tradução também, os dois? Tá. Em castelhano é assim: Negro bembón, ¿por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón? Si tiene la boca santa, negro bembón. Essa primeira estrofe, a tradução é a seguinte: nego beiçudo, por que tu fica tão mal quando te chamam nego beiçudo, se a tua boca é a tal, nego beiçudo? Então, vocês reparem, comparando a diferença de tratamento. Não é? Ao invés da lamentação, você chamar de nego beiçudo, ou seja, a atitude de reconhecimento gozoso de se ter um beiço grande. E ele continua: beiçudo como tu é, tu tem de tudo. Caridade te mantém, para ti dá tudo. Caridade é um nome de mulher, não é? Caridade. Tu queixa ainda mais, nego beiçudo, sem trampo e com tutu, nego beiçudo, malvácia de alvo dril, a roupa dele, nego beiçudo, sapato de 2 tons, nego beiçudo como tu é, tu tem de tudo, caridade te mantém, para ti dá tudo. Então, ele impedia as oposições fáceis, através
do ritmo do som, que vocês reparem que ele escrevia um poema que era dançante, na verdade, porque ele se aproveitava dos ritmos do som cubano, do ritmo da rumba, e outros mais, e do toque do bongô. Existe o bongô aqui. Tanto que o título de poema dele é Songorocossongo, que não significava nada, ele chamava isso de fonemas negroides. No Songorocossongo existem essas vogais arredondadas, não é? E também metade da palavra bongô, e o ritmo do bongô, através desse palíndromo, que a palavra vai e vem. E ele aproveita isso para mostrar a importância da dança para o negro não macaquear os equívocos do Ocidente. Então tem um outro poema chamado Songorocossongo, justamente, que ele já dança, o título já faz dançar, e ao mesmo tempo é isso que se chama de glossolalia, não é? Há aqui um poliglotismo glossolálico, em que você aproveita todos os contornos bucais para fazer a boca dançar também. Então ele diz nesse poema, esse poema é importante, a primeira estrofe ele narra um triângulo amoroso. Ai, nega, se tu soubesse, de noite te vi passar e não quis que tu me vesse. Ele escrevia com todos os erros, entre aspas, da língua cotidiana, não é? Como os nossos grandes compositores fazem, não é? Só para lembrar, faz 3 Sumana, que na festa de Santana, o Zezé Sussuarana me chamou para conversar. Se você diz semana, você estraga a música. Faz 3 Sumana, porque Sumana, o U aí é importante, Sussuarana, Sumana. Bom, então, isso aí. E não quis que tu me vesse, não é? A mulher passou, ele não quis que ele visse. Vai fazer com ele igual a mim, que quando não tive grana, tu se mandou para uma farra sem se lembrar mais de mim. Ele falou assim, a problemática, um triângulo amoroso, besta, né? E ele narra na primeira. Aí, na segunda estrofe, ele diz assim, Songorocossongo, Songobê, Songorocossongo, mamão meu, Songoro essa nega dança bem. Songoro em uma, Songoro em 3. É um chamamento para a dança, para o cara esquecer esse problema. Aí, venham ver, aí, vamos ver. Venham, Songorocossongo, Songorocossongo, mamão meu. Pode imaginar um tipo de poema desse, o que fez na mente intelectual cubana dominante, que queria que o cubano superasse o espanhol através de uma retórica castiça, que fosse pelo menos um diluidor de Góngora e Quevedo, né, os grandes poetas do siglo de ouro espanhol. Então, essas foram as grandes transformações. E isso é um exemplo grande, porque ele também conseguia trabalhar as vogais de uma maneira arredondada para que elas se sexualizassem. Tem um poema dele também, famoso, que é o seguinte. Mas o problema não é que seja famoso, isso é besteira. O poema importante dele que é o seguinte, ele diz assim, La Habana, com suas cadeiras sonoras. Não é? Isso é sensacional, porque ele diz La Habana com suas cadeiras sonoras e a ginga da mulher no malecão. Quer dizer, ele mostra a cidade inteira, o Cuba inteira, requebrando nas cadeiras de uma mulher. Não é? Veja que posição diferente
da comum que temos visto sobre o problema de objetificar a mulher. A mídia, a publicidade está objetificando ela. Você só combate essa objetificação, pronuncio essa palavra meio cansadamente, você só a combate expandindo os dons da graça e do feminino para um âmbito que jamais a mídia alcançaria. La Habana, com suas cadeiras sonoras e suas sorreiras moradas todas as horas, e suas olheiras roxas todas as horas. E ele, então, usa muito a letra A e a letra O, porque a letra A e a letra O são aquelas que, de algum modo, estilizam as cadeiras requebrando. La Habana, com suas cadeiras sonoras e suas sorreiras moradas todas as horas. Então, isso tem que ser observado também. Então, ele aproveita desde as vogais. E o primeiro verso, algo precisa se dizer a respeito desse poema. O primeiro verso é um heptassílabo, ou seja, um verbo com acento na sétima sílaba. La Habana com suas cadeiras. Um verso com acento na sétima sílaba. Depois ele faz um verso de 2 sílabas, com acento na segunda, que é sonoras, para obrigar o leitor a um ritmo de som cubano. La Habana com suas cadeiras sonoras e suas sorreiras moradas todas as horas. Isso nenhum espanhol poderia fazer, a não ser que estivesse morando em Cuba. Porque tem que ver com uma relação intensa com o ambiente. E ele era um compositor que convivia com cantores, tocadores de guitarra e gente de toda qualidade e de todo tipo. Vocês terem uma ideia, ele recebeu Garcia Lorca quando veio dos Estados Unidos e passou por Cuba. Foi ele que apresentou Garcia Lorca. E ele, inclusive, disse que Garcia Lorca, como a gente poderia esperar, o que menos queria era falar coisas em academia. E me convidou imediatamente para ir conhecer os guitarristas e cantores cubanos. Aí ele apresentou o Garcia Lorca para o Bola de Nieve, não sei se vocês conhecem, é um grande cantor cubano. E inclusive, o Nicolás Guillén era um grande admirador da cultura arábigo-andaluza em Cuba. Cuba e Havana é uma cidade que tem muitos centros de estudos muçulmanos. Então, não há separação entre os elementos negroides de Cuba, que são muitos, afronegroides, os elementos mulatos e os elementos mouriscos. Ele mesmo escrevia o que seria de Cuba sem, e Lorca nos mostrou isso, sem esta linhagem mourisco-muçulmana que nos pertence. Ele fez imediatamente essa ligação entre a tradição árabe e a tradição negra, que só engrandece a tradição negra, e vice-versa. Eu digo isso também, porque a tendência atualmente é a gente ver, não falarem disso. Então, o que você não fala é excluído. Como se sabe, uma das maiores formas de ideologia está no silêncio. Você não quer que saiba de alguma coisa, então você simplesmente não diz, não escreve, não é? Então, por menor que haja sido um determinado pertencimento, a gente não pode deixar de falar. Eu estou exemplificando o Nicolás Guillén porque ele é um exemplo muito característico em virtude de ser negro, em virtude de ser quem revolucionou a poesia cubana e de ter percebido que a
toda necessidade de liberdade e de melhora das condições sociais e econômicas, elas têm que ver com a ajuda mútua e a colaboração mútua de todos. Então, ele mesmo, quando se referia à mulher, à beleza da mulher cubana, que é algo que existe demais na poesia dele, não é? A poesia dele é uma poesia erotizada, não é? Mas erotizada dessa maneira, pertencendo à paisagem cubana, não é? Coisa que aqui gente boa também faz. As músicas do Dorival Caymmi são assim, não é? Dorival Caymmi, quando faz Dora, né? Dora, rainha do frevo e do maracatu, ora, Dora, rainha cafusa de maracatu, te conheci no Recife dos rios cortados de pontes, dos bairros das pontes coloniais. No meu pensamento eu te vejo requebrando para cá, ora para lá. Você não vai ver a mulher requebrando. O Lorca, Garcia Lorca, que era homossexual, fala sempre da mulher requebrando. Leiam do Garcia Lorca, caso não tenham lido, La Caçada Infiel, para vocês verem, é a verdadeira exaltação do polo mourisco e da feminilidade mourisca também. Então, a gente tem que sempre lutar muito contra as posições estreitas, ressentidas, de oposição, que diminuem as possibilidades de humor e beleza. Então, o que acontece? Sempre que um autor, como Nicolas Guizet e tantos outros, não é? Exibem esta capacidade de tratamento que envolve todos os elementos da linguagem de que se está tratando, eles são fundamentais para... eles são realmente aquilo que se chama antenas da raça. A única maneira de se comprovar que se está do lado de coisas melhores é fazendo coisa de muita qualidade e complexidade. Então, é sempre necessário que a gente volte a esses autores. Um dos problemas que nós temos aqui no Brasil, e é um problema midiático que acaba influenciando, é que não se fala em América Latina. Quando a gente está nos países da América Latina, a gente tem um momento onde eles, no noticiário mesmo, de televisão, eles começam a falar do Brasil. E falam da Nicarágua, El Salvador, eles passam por todos os países. Até na Europa fazem isso, não é? No Brasil, não falo da América Latina. Como que você pode lutar pelas mulheres, negros, homossexuais, sem falar da América Latina? Isso é uma contradição, essa desesperante. O que nós vamos criar? Um corpo ideológico de negros homossexuais e feministas adestrados em Estados Unidos, em capitalismo estadunidense? É o que está acontecendo, infelizmente. E com algo de puritano, não é? Existe um puritanismo. Isso tem que ver com o fato de que as teorias norte-americanas elas vieram para cá, né? Como nós sabemos, né? As
teorias canadenses, norte-americanas e inglesas, elas tiveram entrada na universidade e o pessoal não está conseguindo pensar o Brasil a partir do Brasil, ainda que com a contribuição de tudo que vem de fora, não é? Nenhum isolamento, evidentemente. Mas o que vem de fora tem que ser traduzido para as situações concretas do continente. Olha, eu acho que isso, para começar assim uma conversa, está razoável. Eu não medi o tempo que eu falei, não é? Haveria muito mais coisa para falar, mas, em resumo, é só a múltipla aptidão, o conjunto intercombinado de participações que pode ajudar a todos. Não há possibilidade de haver saída para os oprimidos se eles não levarem em conta todas as circunstâncias e todos os que participam da opressão. Isso me lembra muito quando o Martin Luther King, pouco antes de ser assassinado, numa entrevista, perguntaram, ele começou a dizer que os negros tinham que trazer para a luta as feministas, tinha que trazer os homossexuais. E aí um outro perguntou, e os brancos também? O cara perguntou rindo, ele disse assim, claro, os brancos pobres também. Os brancos pobres estão na mesma situação que os negros. Mataram o cara logo, né? Porque ele começou a falar em correlação de forças, agora não dá. Então, interessa muito o poder constituído o isolamento. Você se isola, você sabe com quem trabalhar, não? Vejam a Globo que foi a favor do golpe militar, como nós sabemos. Eu era garotão na época. Vocês todos são muito informados, sabem disso. A Globo pode ter todo mundo trabalhou pelo regime militar antes, durante e depois. Que agora ela está a favor dos oprimidos. Isso é piada, porque sabe que eles são carne nova para o mercado neoliberal, todos nós sabemos. Estão sendo adestrados. Estão entrando nessa. A questão é pela linguagem, né? Pela linguagem. Muito bem, pela linguagem. Porque a dominação, mais do que por pessoas, ela se dá por narrativas. E essas narrativas, por serem lineares, elas colaboram com as narrativas gerais, ou seja, da família constituída de modo linear e capitalista, não é? Por isso que o Nicolás Guilhem critica o negão com ciúme de branco, aqui, neste poema. Justamente por causa disso. Olha, você está justamente entrando nessa esparrela. Você pensa que está lutando pela liberdade e não está. A escola, não é? É outro lugar. A igreja, as igrejas. E a mídia em geral. Através de narrativas que opõem bem a mal, alto e baixo, preto e branco, etc. Então, as narrativas, elas existem para confirmar as oposições que alimentam o sistema e tornam fácil para o sistema ficar de um determinado lado. Através até dos jogos de algoritmos que tem agora. Posso fazer uma pergunta em relação a isso? Você estava falando de poesia aqui e todo tempo eu estava pensando em cinema. Aí na hora que você trouxe o exemplo da TV, começou a ficar mais claro para mim. Eu acho que o cinema, essas linguagens tecnológicas, a
tecnologia impõe uma dimensão de linguagem, um formato, que é difícil ser revolucionado. Aí pus os russos como exemplo, lógico, o cinema russo, Ziga Top, quebraram isso. Mas depois, cinema novo, Glauber, ainda está preso ali uma referência europeia do neorrealismo, da novela vague, desse cinema moderno. Então, assim, tem uma dimensão tecnológica que nos impõe uma restrição de linguagem. Ó, a gente está transmitindo aqui pelo Instagram. Como ser revolucionário na linguagem dentro desse formatinho quadrado aqui do Instagram? A gente fala das mídias, mas essas mídias contemporâneas tecnológicas, é difícil romper o formato, né? É mais uma barreira. Tem a linguagem, aí você vai editar, se exercitar dentro da linguagem, aí a tecnologia te poda. Então, 3 minutos só para você transmitir aqui, tá? Nesse Instagram. Não, existe uma implicação grande das tecnologias e das formas de poder estabelecidas na narração. O Walter Benjamin já dizia, isso é coisa bem de professor, já cita logo o Walter Benjamin. Lá vem ele com o Walter Benjamin. Mas é que o cara era bom nas coisas que ele dizia. Então, ele disse uma vez, justamente isso que você está falando. Ele disse o seguinte, admirando muito uma frase de um cara chamado Daudet, que não era o Alfonso, o escritor, era um irmão dele. Esse Daudet disse assim, o automóvel é a guerra. Ele disse aí, o Benjamin, o que está por trás dessa afirmação é que se você não aproveita toda a energia desferida por uma nova tecnologia, a do automóvel, se você não aproveita socialmente, ou seja, também para a criação, para a arte, todos os elementos tecnológicos envolvidos, quem tem mais poder vai dominar essa tecnologia e vai levá-la para a guerra. Justamente a Segunda Guerra Mundial, ela foi ganha pelos tanques, que são a tecnologia do automóvel. Então, o que tinha que ser? Os elementos tecnológicos que fizeram aparecer o carro tinham que ser desenvolvidos para captar energias sociais e desenvolvê-las de modo equânime para todos. Isso não fazem. Então, ou não sabem, não é? Ou não se interessam e não fazem. Então, Aquele francês, eu esqueci o nome dele, falou que observou que a película para fazer o filme é o mesmo material do TNT, triplo explosivo. O cinema é a guerra. Não é o Baudrillard, não sei quem foi, mas bom, as tecnologias elas nascem de descobertas bélicas que depois são transferidas. Grande parte delas. A única foto do Hitler lindo é do Porsche mostrando a emissão do Fusca. Um carro para botar sem água no deserto. Ninguém devia usar mais Fusca. Então, repare bem, cada país, cada nação, melhor dizendo, não país dividido geograficamente, cada cultura, ela tem peculiaridades relacionais que deveriam ser levadas às últimas consequências pelas descobertas científicas que desenvolvem tecnologias próprias, não é? E que geram técnicas de composição. Para isso, é preciso conhecer a cultura de cada lugar. Por exemplo, já se sabe que nenhum país é tão mestiço como o Brasil. Ninguém tem tantos outros povos dentro do seu genoma como o Brasil tem. A América Latina toda tem, mas o Brasil tem mais ainda, digamos assim. A América Latina é onde tem mais isso. O que não quer dizer que nos outros lugares não haja mestiçagem. Sempre há mestiçagem. Os arianos inventaram essa baboseira de que eles não são mestiços para dominar e matar gente, porque eles são também misturados.
Então, qualquer aprofundamento científico com relação à mestiçagem seria necessário até para curar doenças. Isso já foi publicado, não é? Doenças que curariam um maior número de pessoas, porque atualmente se estuda muito o genoma. Então, e o que acontece? As novas ciências desenvolvem tecnologias que são imediatamente dominadas por uma determinada classe e são usadas de maneira inconsistente. Então, elas não servem às populações, na verdade. É o contrário. Agora eu vi hoje, eu estava vendo um bando de psicólogos aí que está apavorado com um novo filtro do TikTok. Você aplica o filtro em você, esse filtro ele corrige as imperfeições da tua cara. Não é que ele te coloca um traço que você não tem, isso já existe, botar o olho azul, não é isso. Por exemplo, você tem um nariz um pouco torto, ele corrige o teu nariz para ele ficar retinho, bonitinho. Você tem a bochecha caída, ele levanta a tua bochecha. De modo que ele vai criando o estereótipo que é ideal, a beleza ideal. Vai justamente depurando os traços da mestiçagem, daquilo que é o real. Então, os psicólogos estão muito apavorados porque falam o que vai acontecer com os adolescentes quando eles começarem a comparar o corpo que eles realmente têm com o corpo que é mostrado no TikTok. Vai ser uma onda de... Podem ficar bem chateados, pode ser uma onda. Quando o correto seria desenvolver o gosto pela irregularidade. Exato. Qualquer tipo de irregularidade. A tecnologia faz o oposto. Em vez da gente se apropriar da tecnologia, ela que determina. Tem razão. Olha, outro assunto é o seguinte, não é? Que tem que ver com o que a gente está falando, é que a mestiçagem ela é desagradável para quem não aceita que não há uma regra geral que resolva tudo. A mestiçagem mostra que você está sempre no meio e você tem que lidar com esta interação de elementos móveis que não chegam nunca a uma síntese absoluta. Não pode, é impossível. E é sempre uma operação a caminho. Isto desagrada muito porque todo mundo quer dominar algo completamente, né? Minha mulher não pode gostar de mais ninguém, só de mim. Isso seria uma regra geral, não é? Minha mãe não pode ir para a cama com outro homem que não seja meu pai. E aí por diante. Então, há uma ansiedade não só no cotidiano, mas na ciência mesmo em geral, por uma lógica que dê conta do extraordinário e indeterminado de estarmos aqui no mundo, na mesma condição de plantas, batráquios, etc. Então, a mestiçagem, ela desloca completamente isso. Estou falando não só na mestiçagem de raça, não, mestiçagem de formas da cultura, não é? O fato, por exemplo, de que o candomblé é uma criação de negros e mulatos que vieram da África, mas não se dança candomblé na África, como se dança no Brasil. E há elementos indígenas e árabes dentro do candomblé. Então, como? Isto não é meu? Isto não é da minha posse? Isto não é da minha raça exclusiva? Não, nada é. Então, por que não se suporta não haver uma regra geral, para dizer de alguma maneira? Porque se não há uma regra geral, é porque estamos ao sabor do acaso. E o acaso, como o Deus de tudo, para falar ironicamente, não? O acaso, como o Deus de tudo, ele é insuportável, porque então estamos aqui, mas podemos não estar daqui a um tempo, ninguém sabe por que viemos aqui, não se sabe por que um espermatozoide nos fez nascer, não é?
Qualquer pessoa razoavelmente em estado de mínima dúvida inteligente sabe disso. E os processos mestiços da América Latina, eles justamente falam disso. Nós somos enormes periferias ao sabor do acaso. Por isso somos, ao mesmo tempo, tão criativos. Daí a criação das periferias, porque elas aproveitam o acaso, as múltiplas línguas, não é? Através desses verdadeiros surtos barroquizantes. Surtos barroquizantes, de enumerações ampliadas, relações entre vários idiomas que se recriam. Isso está na música popular, isso está num certo cinema brasileiro, que não é um cinema de violência e de sangue, não é? Então, este é um outro motivo, é um motivo, digamos assim, quase filosófico, para dizer de alguma maneira, porque que a mestiçagem ela não é aceita também. E porque uma pessoa que é visivelmente mulata tem a cara de pau de te dizer que é negra. Eu nunca pude compreender porque o pessoal está tão contente porque as pessoas estão saindo do armário, não é? Porque quem é homossexual agora pode dizer que é homossexual, bissexual, etc. Então, eu não compreendo, evidentemente, que uma pessoa que tenha mãe ou pai brancos tenha que negar este elemento de variação de cor branca, não é? Já que a branquitude também é uma coisa tão variada. Você designar o branco, isso é uma abstração completamente irregular, ou seja, abstrata e que não tem nenhum nexo também. Assim como você falar o negro, também é um absurdo total. Como falar a mulher ou homem. Por isso que a poesia e a arte querem destruir a linguagem sempre, porque sabe que ela não satisfaz. Não é? Você tem uma... Chegou um corintiano, agora vai ficar tudo mais fácil. Agora Prazer. Você tem uma postura da mídia muito violenta a esse respeito. Eu me lembro que toda a minha história da Folha de São Paulo, com tudo que eu cobri por aí, só teve uma vez, não é que eu fui censurado, mas é que aquilo que eu escrevi não foi publicado por determinação de não publicar. E sabe o que foi? Eu estava no Haiti, cobrindo lá perto da ditadura do Haiti, e eu entrevistei os pais de santos que faziam voodoo. E como eles eram, a relação dos pais de santos com a elite haitiana. E todo mundo sabe que é a mesma raiz da África, que foi para o Haiti e do Brasil. Então, eu fiz uma matéria sobre isso, a importância do voodoo na elite do Haiti. E não quiseram dar a matéria alegando que não teria interesse nenhum em ler isso aqui no Brasil. Qual é o interesse? Falei mais Otávio era o dono da... Sim, Otávio Frias. Falei mais Otávio, como Brasil, negro, Haiti, é a mesma raiz. Não, isso não interessa. Aí me disse uma frase que nunca mais me saiu da cabeça. Nós queremos falar para Manhattan que existe em São Paulo. Então tá bom. Pelo menos ele foi sincero. Era sincero. Ele foi sincero. É o caso da Globo, né? O caso da Globo. A gente tem que campeonar para Bahia. Mário, tem uma questão interessante que a América Latina é essa somatória de periferias do mundo. Então, a gente, além de ter a variação dessas periferias, elas se combinaram. Eu acho que o mercado até aceita a variação, mas a combinação não. É muito perigosa. Sim, sem dúvida. Isso você falou muito bem. Porque por isso que usam facilmente o termo diversidade. Porque eles sabem que proteger a diversidade, você protege isoladamente a diversidade.
quando o que existe é uma relação intensa entre todas essas diversidades. São variações conexas e inclusas, mas que não se reduzem a essa conexão. São como arquipélagos, né, que eu costumo escrever, chamando de arquipélagos móveis, que nunca cessam. E justamente por não cessarem, são sempre muito, digamos, acolhedores do outro. E esse acolhimento do outro pode ser, inclusive, de algo que veio do mundo clássico. Não há por que recusar o clássico, senão estaríamos fazendo o mesmo, não é? Então, nós temos Antônio Carlos Jobim, que era formado em música clássica, amigo do Villa-Lobos, que era amigo do Pixinguinha, e que fazia música sobre o trem caipira, a floresta amazônica, e é isso que é insuportável, não é? Esta impossibilidade de se deter em algo como sendo exclusivamente melhor, e que normalmente a pessoa vai escolher como algo sendo melhor porque me pertence, porque é da minha gente, etc. Sempre é o risco de você recair nesse identitarismo. Nós vivemos hoje, corremos um risco muito grande de um identitarismo fundamentalista que esteja sendo praticado. Muitas vezes de maneira ingênua até, sem saber o que está praticando. Uma coisa que me deixou apavorado esse dia aí foi que pegaram esse cara, esse palhaço, Nicolas, não sei das quantas aí, deputado que usou uma peruca para falar lá no parlamento, atacando os transfóbicos, os transgêneros. Lá. Sim, sim. O cara é um homofóbico, um palhaço, um machista. Sim. E fizeram o maior barulho para ele. Processaram, pedindo a cassação dele, o que está certo. Só que o que está me espantando é que no mesmo dia, um deputado lá no Mato Grosso do Sul, fez um discurso elogiando Hitler e exibindo Mein Kampf como um livro que deveria ser adotado no Mato Grosso do Sul. E não fizeram nada com esse cara. Quer dizer, enquanto você cai de pau nesse palhaço do Nicolas, o cara que elogiou o Hitler, que está reivindicando o Mein Kampf. Nada. É como se fosse normal falar no nazismo. Não é normal ser transfóbico. Mas nazismo, tudo bem. Isso aí está me assustando muito. Essa coisa de identitarismo está chegando no extremo, que está nos tornando cegos. É porque o cara que é digamos, amante desse identitarismo, né? Chamemos assim, ou seja, de levar a identidade à necessidade de exclusão do outro, o que é a maior barbárie, né? Porque o passo é, evidentemente, temos que aceitar o outro. Esse outro que se aceita não é sempre absolutamente um inimigo em estado puro. Não é? O cara diz, não aceita o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, esse papo. Não é possível a gente discutir assim. Grande vantagem você não aceitar o Bolsonaro. Não é? Então, esse identitarismo, ele passa a fazer a pessoa ter admiração por quem pratica a identidade radical. Então, muita gente admirava o Hitler por causa disso. Esse é um problema. Tem um negão norte-americano chamado Marcus Garvin. Dizia, eu fui o primeiro a falar em identidade dessa maneira, contra a mestiçagem, não foi o Hitler. E ele se entendia com a Ku Klux Klan, era amigão lá dos caras da Ku Klux Klan. Então, as pessoas elas podem, a qualquer momento, inclusive por causa de elementos emocionais, né, da sua vida, né, ressentimentos, etc., elas podem entrar nessa. Então, daí a necessidade de sempre vermos a relação com o outro, essa relação que é
sempre uma relação através de variação relacional inclusa e que não se resolve num terceiro que excluiria a relação. É um processo contínuo, para dizer de alguma maneira. Bom, isto é o que acontece na realidade. Eu acho interessante como uma pessoa pode negar essa espessura avassaladora do real, em que plantas, ou seja, vegetais, minerais e animais estão em constante troca. E isso não para nunca. Não precisa nem chamar o físico ou químico e tal. Estão em constante troca. Então, como que você pode achar que a diversidade é composta por elementos separados? Daí aparecem essas frases que já ninguém aguenta mais ouvir: temos que respeitar a diversidade. Pelo amor de Deus. O cara vai dizer, não temos que respeitar a diversidade. É que o problema começa aí. A diversidade não é para ser respeitada, é para ser colocada em contato com outra diversidade. Porque senão você fica aquele diverso, chato, recluso. Não é? Diverso, chato, recluso. Não é? Meus pais me bateram quando eu era pequeno, então não consigo conversar com ninguém. Então você tem que fazer a psicanálise, se é que a psicanálise serve no Brasil. Não é? É uma outra coisa que não vamos discutir aqui. Então, isso fica chato. E repara que esta chatice é em que a mídia se apoia. Todas as pessoas chegam com um cara importante para falar na diversidade, o respeito à diversidade. Quando isto é algo desinteressante. Primeiro, porque nós, dentro de nós mesmos, somos vários em relação. Vários em relação complexa, às vezes difícil, às vezes mais fácil. Todo mundo sabe disso. Não é necessário apelar por todos aqueles heterônimos do Fernando Pessoa, não é? Que tinha um mais para machão, outro mais para homossexual, outro que era meio feminino. Inclusive, ele escreveu com 3, mas ele tinha uns 6 ou 7. Era muito mais. Todos nós temos esse pessoal aí. Esse pessoal está em todos os outros. Então, isto tem que estar sempre em relação. Se você não colocou em relação, o problema é seu. Porque a espessura da existência é inteiramente relacional. Certas tribos humanas é que resolveram impedir essa relação. Não é? E o mais grave não é quando a direita faz isso, para usar essas coisas de direita e esquerda que não serve sempre. Não é? O grave não é que a direita só se tenha feito, o grave é a gente ver a esquerda fazendo o mesmo. Isso é que é o mais triste. Falar em separação, afastamento, etc. Então, esse assunto é assim que ele vai. Né? Tá bom. Eu acho que você queria falar que todo professor tem uma certa obrigação é uma palavra horrível, né? Mas de ser um intelectual público, porque eu, como aluno, sinto a saudade de escutar a sua fala. Então, você sai da sala de aula e você não escuta mais. Os professores ficam lá dentro da sala de aula. Então, os professores deveriam ter essa coisa de estar público. É verdade, cara. A sala de aula é um absurdo, né? A sala de aula é um absurdo arquitetônico. Porque se há um lugar onde a gente não procuraria ficar, é uma sala de aula. Que é sem graça, um quadrilátero sem graça. Alguém falou, eu vi outro dia falando assim, presta atenção, nós temos uma grade curricular, essa grade curricular é uma disciplina, e essa disciplina compõe uma carga horária. Olha a linguagem disso, é grade, disciplina e carga horária. Tudo terrível, né? Tudo terrível, cara. E mais ainda que as grades curriculares
da América Latina, do Brasil, foram estabelecidos pela República Francesa. Não são uma invenção nossa. As nossas universidades têm que ser voltadas para a natureza, para o mundo lá fora. Natureza ou a cultura do bairro, não é? Podia haver momentos em que você ficasse dentro da aula até para conversar alguma coisa, mas isso seria um vai e vem, né? Um zigue-zague. Não era isso que tinha que ser, não há dúvida. Por que não é? Porque o formato arquitetônico ele é necessário aos espaços de poder. Se você desfaz esse projeto arquitetônico, você desfaz o projeto. Quer ver uma coisa? É fácil de se compreender isso. Por que na época senhorial e até agora, os pais, os homens, os pais, sentam-se à cabeceira da mesa? Não é? Imagine uma mesa que os pais sentam, senta a mulher aqui, do lado dele, os filhos ali. Diz assim para o pai: oi, cara, você não está de saco cheio de sentar aí nesse lugar, pô? Normalmente é uma cadeira com mais um espaldar mais alto, né? Uma cadeira com espaldar. Então, isso favorece. Ele não precisa falar nada, ele já está dominando. Nesta é uma posição espacial que domina. Não é? Feito aquele filme bom do Scorsese, Tempo de Inocência, onde um casal que tinha maior tesão pelo outro, apaixonados, nunca conseguiram se declarar por causa das roupas senhoriais que eles usavam. E a mesa com aquela difícil, você não sabia como comer direito. Impossível. Então, o que quer dizer isso? As formas são ideologicamente responsáveis, aquilo que eu estava falando ontem. Se você não muda o modo como as formas da vida se organizam, você não consegue mudar a dominação. Você fala só que quer mudar. Não, eu sou contra tal, eu sou contra o Bolsonaro. Aí você vai ver o cara na casa dele é um bolsonarinho. Porque não tem coragem de falar contra o pai dele, que manda. Fica quieto aí, rapaz, deixa ele besteira. Bolsonaramente, eles não está na hora de discutir com meu pai. E por aí afora. Não suporta se a namorada dele der para outro, ou disser que gosta de outro, sequer. Então, isso é a situação, essa é a situação complexa. Por isso que o Brasil e a América Latina, sendo um continente extremamente erotizado, que coloca, portanto, essas coisas todas em cena, é necessário deserotizar esse país. Daí o aumento evangélico, o aumento da presença evangélica, daí a presença política do lado puritano dos católicos, não é? Que aumentou, estava muito presente no golpe militar, lembra da tradição família-propriedade? Por isso que apareceu também a teologia da libertação, para compensar, em certa medida. Então, este erotismo excessivo relacional, ele não tem nada a ver com a objetificação da mulher. Ele é necessário politicamente. Ele é a nossa vida, é o que nós somos. Não é? Se você tem uma namorada gostosa, cara, aprenda que ela vai requebrar para a cidade. Não é para você só. Não seja chato, cara. Deixa de ser chato. Não existe isso. E é por aí afora. Eu falei de mulher, do ponto de vista heterossexual, mas vale para todos os pontos de vista, evidentemente. Essa desterritorização de linguagem não é fácil, né? É o que leva as pessoas a um surto. Se você se territoriza naquele modo de falar, naquele modo de agir, aí vem alguém solapa. Claro, pode levar ao surto. Claro que pode levar ao surto. Não sei mais falar, não sei mais agir, importar. Certíssimo. Por isso que tem um livrinho do Humberto Eco muito bom, chama-se Fascismo Eterno. Ele fala disso, fascismo escondido sob as roupas civis. Não é? E ele fala, inclusive, do novo populismo mediático, não é? Onde as pessoas, através de uma retórica
que parece estar do lado dos pobres, na verdade, é uma retórica da conformação, da adesão, do adestramento capitalista. Isso é bastante importante. O George Orwell já falava disso faz tempo. O fascismo está na linguagem. É preciso um grande controle, uma grande atenção para não recair nesse fascismo. Por exemplo, há pessoas atualmente, isso é triste, hein, que falam uma linguagem que é ou saída dos meios da computação, disponibilizar, finalizar, sinalizar, minimizar. Se tem só 4, nós temos umas 30, 40, 50, não é? São palavras saídas do mundo da computação e que são usadas, que são uma tradução imediata do inglês. Tradução imediata do inglês. Onde aparece foco, já viu foco? Preciso focar, vou focar agora nisso. Ou então questão. A questão, temos a questão. Cara, o que é isso? Tem problema, o negócio, o assunto. Deletar, público-alvo. Sim, uma quantidade enorme, é isso mesmo. Postar. São levados, principalmente quando a pessoa é jovem. Você tem que ficar muito atento a isso. Vejam como uma linguagem desorotizada. Você não vai dizer para a namorada, na hora que for gozar, estou prestes a finalizar. Você não... por exemplo. Você disse, porra, você vai pensar, tenho que falar uma palavra brasileira agora, não é? Vou gozar, caralho. Então... Input. Ou então aí, isso é demais. Ou então muitas palavras em inglês mesmo, ou então os eufemismos, não é? Eufemismo, ou seja, você dizer de maneira branda ou puritana para evitar aquilo que a palavra indica concretamente. Isso também deixa a linguagem terrível, porque fica aquela linguagem de bom moço, da pessoa que quer parecer bom moço, né? Que fala sempre delicado. É terrível essa linguagem. Ela falsifica o diálogo completamente, não é? É como quando eu lembro que, quando eu dava aula na graduação, a maioria dos alunos eram cavalheiros, tudo gente fodida. Eram as pessoas legais. Tinha sempre uns 2 ou 3 na frente que ficavam assim, professor, doutor, o senhor, digo, pelo amor de Deus, já. É isso, eu sou um ser humano normal, não é? Então, essa é a linguagem eufêmica, né? Ela é muito difícil. Você, em vez de falar morrer, você fala desapareceu, não resistiu. Não é? Não está entre nós. Não está entre nós, por isso que o povo cria as palavras interessantes, como vestir o paletó de madeira, empacotar, e por aí afora, e tantas outras. Claro, é isso. É isso. Então, isso é mais terrível ainda, sabendo-se da pluralidade conexa das linguagens da América Latina, com essa terminologia tupi, afro-tupi, com elementos arabizados, essa quantidade de gírias de toda ordem que os poetas e os músicos populares usam. Então, como a gente reduzir a nossa linguagem a isso? Então, tem mesmo que ver isso aí. Então, e as universidades são um lugar onde isso é praticado. As universidades são um lugar. Isto é uma retórica, não é? De época, e o George Orwell fala disso nos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial. É preciso estar atento, porque senão você fica com uma linguagem administrativa. A linguagem administrativa, que é uma coisa terrível, né? Sem graça. A primeira coisa é que ela é sem graça, porque ela perde todo o gosto da rua, da vida, portanto, da rua. Não é? Porque eu lembro quando eu estudei Direito, que a coisa mais horrível era advogado falando data vênia e aquele linguajar todo da advocacia. Linguagens da profissão, não é? Essa linguagem específica da profissão.
E a gente tem que saber, não pode ficar chateado com isso, porque sempre na família da gente tem vários assim. Então a gente tem que rir disso, não é ficar chateado. Quem não tem um tio, um avô que tenha sido assim? Sempre tem. Então, a linguagem poética, seja ela qual for, não é preciso ser de poesia estrito sensu, ela é sempre o rompimento radical com este tipo de fala. E um aumento enorme do vocabulário. Então, como disse o Guimarães Rosa uma vez, eu não sei falar sem essa pluralidade dos linguajares do sertão. Eu falo com os cavalos, com as vacas, com o homem do campo que conversa comigo. E por isso que ele fez aqueles romances maravilhosos que foram internacionalmente traduzidos em todos os lugares. Você vê que o mais sertanejo é o mais internacional, então. Então, não entendo como as pessoas... Às vezes, os meus alunos, aí no pós-graduação, professor, posso disponibilizar. Eu não fico assim. Certo. Posso disponibilizar a minha buceta? Imagina uma coisa, eu vou disponibilizar a minha buceta para você. Eu digo isso para vocês perceberem o absurdo, né? O absurdo que são essas linguagens. Então, tudo bem, tem que falar, você fala em certos momentos adequados e depois você joga isso para o mato. Fala quando tem que falar, e joga para o mato. A tua profissão exige, você fala aquilo ali, aí depois abandona completamente. Mas o virtual esquece. Esquece, claro. Muito bem. É engraçado, tem aquele filme Alphaville, que o único livro que eles têm é o dicionário, né? E de vez em quando eles cortam umas palavras assim, no dicionário, como se o conceito não existisse, você meio que não vai saber identificar isso, o conceito não faz sentido. Eles cortam o amor lá para ninguém saber muito bem o que é amor, sabe? Sim, porque os conceitos têm que ser deslizantes sempre, né? É interessante você lembrar desse filme, faz tanto tempo que eu vi, né? Ele é bem antigo. Mas é isso mesmo. Amor, então, repare, onde se fala mais amor? Nos Estados Unidos. Provavelmente o país que menos sabe o que é isso, né? Esse costume de dizer, quando vai se despedir, eu te amo. O outro dizer, eu te amo também. Mas, eu te amo também? Tem brasileiro dizendo isso. Estava falando daquele assunto anterior. Não é que a pessoa seja culpada. Então, o garotão agora, ele está com a namorada, ele vê muita televisão, olha, eu te amo. Na hora de dizer, diz eu te amo, passa a mão na bunda dela, pelo amor de Deus. Não é? Não pode fazer isso. Ou dar um beijo na boca, não é? E tal. Ela também, ela vai gostar mais, não tem dúvida. Eu te amo, eu também te amo. E depois isso é falso, né? Porque nada mais complicado do que o amor. Quanto mais você diz, mais ele escapa. Então você diz de maneira convencional, mas aí então, aí é justamente isso que não pode fazer. Não é necessário fazer isso. Burocratiza, claro. Isso é burocracia, burocratizar para dominar. Beijinho de esposo e esposa, não é? Havia esses beijinhos de casal, às vezes a gente começa a perceber que os pais da gente estão dando, isso faz mal para a gente quando é pequeno. Não tenha dúvida, a gente não gosta. O filho não gosta de ver isso. O filho gostaria de ver o pai passar a mão na bunda da mãe. Aí vem cá e tal. Isso é que o filho gostaria, não é? Ou, no caso, se ele está sendo criado por uma parceria homossexual. Tá bom. Foi um prazer, hein? Beleza. Eu vou ter que confessar, ainda bem que a namorada não está escutando, que uma vez eu copiei da sua aula e participei dela.